Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Penteado, sou professor universitário e operador do mercado financeiro há mais de 20 anos. Eu quero explicar algumas coisas para você que está começando a operar agora ou que pensa em operar no mercado de ações, no mercado de capitais de uma forma geral. Você sabe o que é desvio padrão? Você sabe o que é arbitragem? Você sabe o que é hedge cambial? Você sabe como fazer gestão de risco? Então, vamos começar falando sobre desvio padrão. Vem comigo. O desvio padrão é um cálculo de dispersão, uma medida de dispersão que a gente consegue calcular com base em uma série de dados, normalmente uma série temporal de dados. Ou seja, no caso de uma análise do mercado de capitais, do mercado financeiro, a gente pode estar falando de uma série de fechamento do preço de ações. Então eu fiz essa tabela hipotética aqui da ação 3 para vocês entenderem como que funciona o cálculo do desvio padrão e como que a gente pode aplicar isso para poder ter um retorno melhor nas nossas operações. Tá? Então como é que funciona? Aqui a gente pode ver os valores de fechamento da ação 3, né? A gente tem na primeira coluna as datas, na segunda coluna os valores de fechamento, na terceira coluna os retornos percentuais, ou seja, quanto em percentual que subiu ou que caiu o preço da ação em cada dia. E na terceira coluna, na quarta coluna, a gente tem a variação dos retornos, ou seja, desses retornos percentuais de dia após dia, sobre a média desses retornos. Com base nessa diferença dos retornos sobre a média, a gente consegue calcular a variância dessa ação. E a partir da variância a gente consegue calcular o desvio padrão, o beta, a covariância, uma série de outras informações probabilísticas e estatísticas que são muito importantes para a gente poder fazer a gestão de risco. Mas então como é que funciona? Beleza, calculamos o desvio padrão. Nesse caso, a gente chegou no valor de um desvio padrão de 1,1%. Para que serve isso? Como que a gente pode aplicar isso no mercado financeiro? Bom, a primeira aplicação, a mais simples, é a gente saber que esse tipo de distribuição de retorno sobre a média dos retornos é um tipo de distribuição considerada normal, tá? Ou seja, onde a maioria das ocorrências dos retornos vão ser próximos à média do retorno. Então a gente tem esse x barra que indica o valor médio, ele está aqui bem no centro dessa curva gaussiana. Então a gente sabe que a média fica aqui no centro, onde tem a maior área dessa curva. E longe da média, ou seja, nas pontinhas dessa curva, a gente tem uma área bem pequenininha, a pontinha fica bem pequena, ela vai afunilando. Por que isso? Porque a probabilidade dos valores estarem ali é muito baixa. Tá? Então, com base nisso, a gente já consegue pensar em várias aplicações. No nosso caso, no nosso exemplo, a gente calculou que um desvio padrão equivale a 1,1%. Ou seja, isso quer dizer que, levando em consideração a distribuição normal e a probabilidade calculada em cima da curva normal de distribuição, a gente sabe que essas variações em torno da média, elas vão ser 68% das vezes de até um desvio padrão. Ou seja, em 68% das ocorrências dos pregões, essa ação vai variar apenas um desvio padrão, no nosso caso 1,1%. Em 95% das vezes, a variação dessa ação vai ser de no máximo dois desvios padrões, ou seja, 2,2%. Em 99,7% das vezes, a variação dessa ação vai ser igual a 3 desvios padrões, ou seja, 3,3%. Então, o que isso quer dizer na prática? Na prática, quer dizer que, se a gente calculou o desvio padrão de uma ação e a gente sabe que o desvio padrão é de 1,1%, se ao longo do dia essa ação está operando em baixa de 5%, isso nos dá uma confiança probabilística de comprar aquela ação, esperando que provavelmente ela vai subir um pouco e vai fechar com no máximo 3,3% de queda e não 5% de queda, porque 5% é uma variação que extrapola 3 desvios padrões. Então é muito raro disso acontecer. Então você joga de acordo com a probabilidade. A probabilidade te indica que 99,7% das vezes essa variação vai ser de apenas 3 desvios padrões, ou seja, no nosso caso,
3,3%. Então, se está caindo 5%, entra comprando, porque a probabilidade é muito grande que essa ação suba e feche numa queda máxima de 3,3%. Tá bom? Então aí está um primeiro insight, uma primeira aplicação da utilização do desvio padrão nas operações com ações, aqui mais especificamente operações de curto prazo. Tá? Então, se você gostou dessa informação, gostou desse conhecimento, quer conhecer mais detalhes sobre estatística, probabilidade, análise econômica, calcular valuation, conhecer estratégias de operação, conhecer formas de gestão de risco nos mercados de capitais, vem comigo que eu vou te explicar.